A melhor música do teu dia na antena da Alto FM. Viagem desta segunda-feira, dia 7 de junho. Já estamos com 7 minutos depois das 10 da manhã, com céu cinzento no litoral norte do país. Mas atenção, porque dizem os técnicos da meteorologia que a coisa vai melhorar. As máximas previstas para hoje, de acordo com a previsão, apontam temperaturas na casa dos 21 graus. E acreditar então na previsão dos técnicos, hoje ainda há céu limpo para o litoral norte do país, em particular para a parte da tarde. Está na altura de trazermos à antena mais uma edição do nosso Finanças no Minuto. É o que vamos fazer. Já temos em estúdio o Miguel Domingues. Finanças no Minuto. Como habitualmente, todas as segundas-feiras trazemos à antena temas de interesse para as famílias, para as empresas, e hoje não é exceção. Naturalmente, temos em estúdio o Miguel Domingues, CEO da Census, uma empresa na Evageste Group, que hoje nos vai falar de algo, e falávamos aqui em off, Miguel, que já teve muito investimento para ser conhecido, mas que ainda não atingiu nem o seu ponto de maturidade, nem tampouco a sua notoriedade em termos de comunicação. Estamos a falar de um tema que é o e-voucher. Exatamente, Rui, bom dia. Em primeiro lugar, efetivamente já foram gastos, por curiosidade, 7 milhões de euros só a operacionalizar esta operação e creio que ainda está num ponto de algo confuso e que a maioria das pessoas, esmagadora maioria das pessoas, não tem conhecimento desta medida, e portanto foi por esse motivo também que decidimos trazer hoje aqui para prestar um pouco mais de esclarecimento. Muito bem, então a pergunta da praxe é esta: o que é o e-voucher? O e-voucher é um programa lançado pelo Governo que estava previsto no orçamento para 2021 e que basicamente visa ajudar os setores mais afetados pela pandemia. Estamos a falar da hotelaria, dos restaurantes, cafés, pastelarias e a cultura. O objetivo é incentivar as pessoas a consumir durante o verão, para depois o IVA respeitante a esses consumos poder ser utilizado em descontos depois de outubro a dezembro. Como é que vão os contribuintes acumular este IVA? Eles vão acumular, eles primeiro vão se ter que inscrever. É um processo que depois já vamos ver um bocadinho mais à frente. Eles vão ter que se inscrever para isto e eles vão, cada vez que fizerem uma compra nestes setores, e aquilo vai acumular na inscrição, no número contribuinte, e vai proporcionar que esse IVA se vai acumulando. Por exemplo, eu for ao restaurante e gastar 60 euros em IVA, 60 euros num pagamento, acontece que esse IVA, que são 9 ou 10 euros aproximadamente, vai acumular e eu vou ficar tipo com um vale de desconto, que depois vou poder utilizar mais à frente. Muito bem, uma pergunta que não está aqui no alinhamento, mas que se calhar é pertinente nesta altura: isto é válido apenas para consumidores finais ou também para as empresas? Isto é válido para... Atenção, o IVA Voucher tem dois componentes. Tem os comerciantes destas atividades, que já vamos ver quais já à frente, mas genericamente são hotéis, alojamentos, restaurantes, pastelarias, bares e atividades ligadas à cultura, vão poder aderir a isto como forma de poder cativar o consumo. E por outro lado, os consumidores é que vão usufruir. Okay? Portanto, há aqui duas componentes. Há a componente para o comerciante, que acho que é interessante do ponto de vista de incentivar o consumo, e para o consumidor, que pode aproveitar, não é que vá consumir a mais, mas aquilo que já estava predestinado a consumir, poder ter um desconto disso que depois poderá usufruir mais à frente. Ora, então vamos lá ver uma coisa. Eu aderi à plataforma, estou, portanto, já a acumular, digamos assim, os meus vouchers. Posso pagar uma conta usando na totalidade o saldo do e-voucher? Não. Essa conta, esse desconto só pode ser utilizado em 50% da conta. Ou seja, eu quero dizer que a gente depois vai poder utilizar isto num determinado pagamento. Por exemplo, na entrada, até num próprio restaurante. Imaginem em outubro, novembro, dezembro, nós podemos ir ao restaurante, temos lá 100 euros acumulados, mas temos uma conta de 40 euros. Eu posso utilizar 20 para poder apenas descontar. metade. Ou seja, dos meus 100 que eu tinha acumulado, só posso utilizar 20. Só posso utilizar até 50% do montante da conta que eu tenho que pagar. E se não utilizar todo o saldo até ao final do ano, o que é que acontece? Há aqui uma situação que eu ia ver a seguir, já podemos até ver as duas situações em simultâneo, é que é assim: isto não é cumulativo, porque existe um outro benefício no IRS, que é os 15% do IVA gastos em determinadas atividades poder ser utilizado para deduções à coleta no IRS. O que acontece aqui é que este, que é utilizado a 100%,
deixa de poder ser utilizado depois no IRS. Evidentemente, se eu tiver acumulado 100 euros de IVA e chegar ao final do ano e só consumir 50, os outros 50 posso declará-lo no IRS para aproveitar esses 15% de dedução na coleta. Muito bem, portanto, um valor que se coaduna também de alguma forma com essa dedução da coleta. Exatamente, do IRS. mas para ter a noção, isto não é uma coisa que aquilo que terminou a 31 de dezembro caducou. Portanto, para este efeito caducou. Muito bem. De que forma é que posso usufruir do e-voucher? Isto nós temos duas componentes, como falamos: a componente do comerciante e a componente do utilizador. A componente do comerciante e também do utilizador, eles têm que se inscrever online, seja através do website ou através de uma app, que só estarão disponíveis a partir do dia 15 de junho. Apesar disto ter entrado em vigor 1 de junho, por causa da operacionalização ainda não estão disponíveis. Neste momento está previsto que estejam disponíveis estas aplicações a partir do dia 15 de junho. E portanto tem que se fazer o registro disto ou em qualquer ponto da Paga Aqui, que é uma entidade que ganhou o concurso para gerir todo este processo. E portanto o próprio comerciante também tem que aderir a um TPA se tiver da Paga Aqui, ou tem que se fazer a inscrição numa aplicação. Poderão não estar todos os comerciantes? Exatamente, este é um dos para... cuidados que se tem que ter, é que os comerciantes têm que estar disponíveis para poder fazer o registro do IVA Voucher. No entanto, já agora para pôr isso, no entanto, se um comerciante não tiver essa aplicação, é possível manualmente o contribuinte, neste caso o consumidor, poder nessa aplicação e registar, desde que peça a fatura ao comerciante com o número contribuinte, o comerciante declara AT as faturas, como é obrigatório todos os comerciantes fazer, e depois a AT vai conferir através do e-fatura que efetivamente foi emitida uma fatura do restaurante a esse consumidor, e esse consumidor aí pode usufruir do voucher. É um processo que parece um bocado complicado. Eu acho que isto depois na prática tem que simplificar um bocadinho, porque na teoria efetivamente não parece um processo tão simples como deveria ser. O fisco vai ter acesso aos dados bancários? Não. E porquê é que é feita esta questão? Porque a Correio se calhar me está a fazer esta questão. Porque na inscrição, quando nós fazemos para o IVA Vouchers, vamos ter que, além de colocar o nosso contribuinte, vamos ter que associar um cartão bancário e uma conta bancária. E outra das curiosidades é que o que está previsto aqui é que só temos direito ao IVA Voucher se pagarmos através de cartão bancário. Ok? Se pagarmos em dinheiro, não está prevista esta situação. Porque é uma forma também de que o Estado tem de poder controlar as transações, não é? Exatamente. E portanto, o Estado aqui, quando nós fazemos a inscrição, não vai ter acesso aos dados bancários que nós lá colocarmos. Portanto, as pessoas podem colocar lá, associar o cartão bancário à vontade, que essa informação não chegará à AT. Já percebemos aqui, porque o Miguel já levantou um bocadinho o véu, se o comerciante não tiver TPA, há algumas formas alternativas de poder agir, não é? Sim. Portanto, isso está mais ou menos esclarecido, mas relativamente aos setores que vão dar desconto, já aqui também levantamos um bocadinho o véu. A restauração, por exemplo, é um deles, mas há mais. Sim, a restauração, e aqui devemos incluir, na restauração nós incluímos, além do restaurante, os cafés e as pastelarias, que é uma situação que, pronto, para as pessoas terem noção, por exemplo, teatro, a música, a dança, atividades artísticas, e no caso há aqui duas... Podemos falar nos cais já, não é? Portanto, porque há imensos Sim, tem aqui cais. os cais, mas havia aqui uma situação que era importante quando nós temos um intermediário no meio da subscrição disso, como é, por exemplo, nós queremos marcar um alojamento e temos por exemplo, no Booking, Airbnb, como é que isto funciona? Isso também conta. Ok? Essas situações também contam. Exatamente como nós, se encomendarmos comida pelas plataformas que são conhecidas, ou Uber Eats, mesmo aqui em Viana temos Mandabir, Mandabir, essas plataformas que existem também funciona e estarão ativas para esses consumos, também contarão para o IVA Voucher. Outro exemplo, os livros comprados no supermercado, as compras através das agências de viagem, também dão desconto? Não, aqui especificamente não. Porque o que interessa, e quando estávamos a falar na questão dos cais, porque é que os cais aqui são importantes? Porque o sistema praticamente vai ler as faturas emitidas por aqueles que têm o CAI principal que está previsto na legislação. São estes cais, são uma série deles, mas que basicamente cobrem estas atividades. Se nós formos a um supermercado comprar um livro, por exemplo, diferente de uma livraria, não vamos ter direito
a esse IVA voucher. Porquê? Porque a atividade principal de quem nos está a vender o livro não é uma livraria, portanto não está abrangido por isso. As agências de viagens, exatamente a mesma coisa. Se eu contratar um hotel diretamente, então eu tenho direito. Se eu contratar via agência de viagens, como a agência de viagens não tem um K enquadrado na legislação, então não tem direito. Se é correto ou não, isso eu ressalvo a questão. Agora, já deixamos para outras notícias. Exatamente. Agora que efetivamente é assim. Relativamente ao IVA, propriamente dito, nós sabemos que há diferentes taxas de IVA que são cobradas em função das atividades, dos produtos em causa. É assim que funciona a acumulação, ou seja, qual é o IVA que se acumula em cada setor? Depende também daquilo que nós estivermos a consumir. Há IVA a 6%, há IVA a 23%, ainda existe IVA a 13%. Qualquer um destes setores usa este tipo de... Por exemplo, o hotel normalmente são 6%, se for um restaurante tem situações a 13% e tem situações a 23%. E é possível sabermos qual é o valor que temos acumulado? Quando se traz o ticket, quando se traz a fatura que nós pedimos, aí tem discriminados os valores de IVA e o montante exato em cada compra que tem de IVA essa compra. Já sabemos que também podemos inserir manualmente as faturas, não é? Também pode, foi aquilo que eu falei, o facto de haver alguma situação que não esteja de acordo desde que o comerciante declare, nós podemos depois ir lá à aplicação e inserir essa fatura e depois o que vai acontecer é que eles vão checar com aquilo que está no e-fatura. Quando é que é conhecido o saldo final? O saldo final é em setembro. Isto basicamente funciona assim: junho, julho e agosto é para acumular, para comprar e para acumular. Setembro para apurar contas, outubro, novembro e dezembro para gastar. Portanto, em setembro nós iremos estar, eu diria que a partir de meados de setembro, que é para incorporar as vendas do mês de agosto no sistema do e-fatura, já teremos os saldos corretos, possivelmente cada pessoa poderá depois usufruir em descontos. Muito bem, e para terminar, qual é a dotação prevista para este programa, Miguel? Este programa tem uma dotação prevista de 200 milhões de euros. Apesar de o Governo já vir adiantar que poderá ser alargado caso atinja o limite, mas aquilo que está previsto neste momento, 200 milhões de euros, que é um número, eu creio que é um número interessante, apesar de, como eu já falei, destes 200 milhões, 7 milhões já foram gastos só ao operacionalizar e ainda não há grande publicidade. À boa maneira portuguesa. Exatamente, ainda não há grande publicidade deste programa. Miguel, desafio para um exercício rápido de resumirmos isto em 40, 50 segundos, aquilo que falamos hoje. Programa e voucher, para quem perdeu um bocadinho o início da conversa, o que é que se trata e para quem é que se destina? Para que é que se trata? O IVA voucher é mais uma situação de vai e vem, que é em que as pessoas podem obter um voucher ou um vale de desconto fazendo consumos em alojamento e restauração durante os meses de junho, julho e agosto. Em setembro fazemos contas. Em outubro, novembro e dezembro, aquilo que nós podemos fazer é, cada vez que nós formos comprar nestes setores alguma situação, podemos pagar a conta com 50% da conta com esses IVA vouchers até esgotar o IVA voucher. Vale a pena aproveitar esta oportunidade, naturalmente, vale a pena inscreverem-se, fazer o registro e a ver, vamos como é que isto vai funcionar também na prática, porque ainda está um bocadinho desconhecido. Exatamente. Perceber que comerciantes é que vão aderir, se vamos conseguir ser ressarcidos de alguma forma. Ressarcidos é uma forma de expressão do IVA que pagamos nas nossas compras a partir de setembro, que daria sempre para uns jantares extra de amigos no final do ano. Exatamente. Nomeadamente, como apanha dezembro, podemos aproveitar o Natal se não estivermos condicionados nesse momento para poder gastar algum desse valor. Por que não? Miguel Domingues, obrigado por mais uma edição do Finanças no Minuto. Penso que é um tema sempre útil para partilharmos aqui com os nossos ouvintes. Se não ouviram a conversa toda, ela vai estar disponível através das plataformas digitais, dentro de alguns minutos, através das redes sociais também, onde estamos em direto, mas também através do YouTube e na secção de podcast da Alto Minho FM. Miguel, até para a semana. Voltamos seguramente com mais temas interessantes, não é? Certíssimo, Rui. Muito obrigado e até para a semana. Finanças no Minuto, uma oferta Neiva Geste Group. Finanças no Minuto. Uma oferta Census, uma empresa Neiva Geste Group. 21 minutos depois do sinal das 10 da manhã, por cá com a melhor banda sonora do teu dia. Ainda vamos até às 11 nesta primeira parte das manhãs. Agora com a música de Tom Menzi e deste fantástico No Scrubs, grande canção para